tudo bem? Obrigado por estar aqui no nosso canal e estamos sempre querendo ouvir a sua opinião. Por isso que eu quero te pedir que você coloque um comentário favorável ou contrário, não há problemas, para ouvir e ler a sua opinião. É evidente que respeitamos as opiniões contrárias e nos alegramos também por isso, porque sabemos que nem sempre vamos concordar. Mas o importante é que eu e você queremos fazer a vontade de Deus. E eu te peço compartilhar estes vídeos. Mas eu vou agradecer muito se você divulga estes vídeos. Que Deus te abençoe e fica com a próxima reflexão. Atos é o livro que conta a história da igreja primitiva, o nascimento da igreja, e vamos encontrar coisas interessantes para quando nós pensamos em termos de igreja numa cidade, ou quando você queira plantar uma igreja. O livro de Lucas, então, começa a nos apresentar no fato de que Jesus vai deixar seus discípulos e ele vai deixar suas orientações para estes homens que desejam, então, colocar a sua mensagem na cidade de Jerusalém, Samaria e mais tarde até os confins da terra, como era a ordem de Jesus. Aqui está plantando uma comunidade do Reino de Deus na Atenas Paulista, que é a cidade de São Carlos, onde eu estou, estamos trabalhando aqui, por isso que este estudo está sendo feito, ou esta reflexão, a fruto das mensagens que nós estamos pregando na nossa comunidade, nossa igreja. Se eu fosse a dar um resumo dos versículos que eu selecionei para iniciar esta primeira reflexão do livro de Atos, eu diria que poderíamos resumir em pessoas ou súditos do reino recebendo sua missão. O que nós encontramos neste texto é que Jesus vai ensinar os seus discípulos a respeito da missão que ele está deixando para os seus discípulos. É por isso que é importante observar o que Jesus fez, pregou, para ver que esta mensagem e este ministério ou serviço continua com a igreja de Jesus. 4 coisas que devem ser lembradas. Primeira coisa, a continuidade. Continuidade do ministério de Jesus. Antes de ir para os céus, ele deu ordem pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Ele tomou os 11 apóstolos e os capacitou, os orientou sobre esta continuidade. O texto de Lucas diz que ele tinha escrito no primeiro livro, contado todo aquilo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que Jesus foi levado para os céus. Não diz que Jesus terminou, somente diz que ele iniciou, ele começou um trabalho. Agora é a função da igreja continuar este trabalho, este ministério, este serviço que o Senhor nos deixou. É a continuidade que nós temos que fazer do ministério de Jesus, a continuação. A igreja, corpo de Cristo, é que foi deixada como representante de Jesus na terra, para ela continuar o ministério de Jesus, não o ministério de Jesus, não o ministério de um grupo, de um líder, de um pastor ou de uma denominação. O ministério deve ser feito no modelo de Jesus, como ele o fez. Ele atendeu a quem, se preocupou com quem e praticou, como diz o livro de Atos, o bem. É isso que nós devemos continuar. O segundo aspecto que devemos pensar é aquilo que Jesus disse, ou Lucas, em relação à mensagem. No versículo 3, diz que depois da morte de Jesus apareceu de muitas maneiras durante 40 dias. Deixou prova de que ele estava vivo, e os apóstolos viram Jesus, e Jesus, conversava com eles a respeito do reino de Deus. Esta é a mensagem.
se posso falar isso, tenho uma queixa contra a igreja evangélica brasileira e talvez em geral, contra as denominações. Elas deixaram de pregar o reino de Deus. O que elas pregam? Elas pregam uma série de informações, uma série de atrações, uma série de manipulações, as quais não caracterizam o reino de Deus. O reino de Deus é aquilo que Isaías fala do ano agradável do Senhor. É a liberação, a libertação dos oprimidos. É a cura dos quebrantados de coração. É atender os pobres. É atender os excluídos. Essa é marca do reino de Deus. A justiça, a boa vontade, o cuidado com aquilo que Deus nos deu. Enfim, o reino de Deus não é um reino pós-morte. O reino de Deus é para já. Ele não está concretizado 100%, é verdade. Mas o reino de Deus é para agora. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Ou venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. São frases sinônimas, em paralelo, onde o poeta, onde Jesus, em forma poética, ele diz, então, o desejo do seu coração. Seja feita a tua vontade, é a mesma coisa de venha o teu reino, ou seja, instalado o reino de Deus. Essa é a mensagem. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. É chegado o reino de Deus. Isto não está sendo anunciado. O terceiro aspecto é a promessa. Um dia, quando eu estava com os apóstolos, talvez desses 40 dias, Jesus deu uma ordem: fiquem aqui em Jerusalém. Fiquem aqui até que o Pai lhes deu, que o prometeu, que o Espírito Santo. Assim como João batizou com água, Jesus iria dar um batismo diferenciado, diferente. Porém, os discípulos interessados nas coisas do fim dos tempos, da escatologia, querendo saber sobre a restauração do reino de Israel, querendo saber quem ia restaurar o reino de Israel, querendo saber quando seria restaurado o reino de Israel. 3 perguntas estão feitas aqui neste diálogo. Jesus responde cada uma destas 3 perguntas. E essas 3 perguntas são superadas por uma afirmação. Jesus diz, porém, mas. Este, porém, é uma preposição adversativa que dá a entender que vem algo muito melhor. Vocês não vão ver isto de restauração do reino de Israel. Não se preocupem com estas coisas do fim dos tempos. É do Pai. Estas questões são dele. Não há por que preocupar-se se o reino vai ser restaurado. Outras coisas escatológicas que são muitas vezes devaneios pessoais e não bíblicos. E Jesus diz, porém vocês serão batizados ou receberão poder para ser testemunha. Este é o objetivo de ser testemunha. Testemunha significa 2 coisas. Primeiro, significa dever participar ou estar presente em algum evento. E segundo, é que quando você participa desse evento, você pode e deve falar em qualquer lugar. É isto que Jesus nos pede. Que nós devemos esperar a promessa, ou pede para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e quando recebemos esta promessa, independente de como você creia, se você crê em uma segunda bênção, ou quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, para mim isso não é importante. O importante é que se você tem o Espírito Santo, você deve ser testemunha. Testemunha deste Jesus. E, em 4º lugar, outro aspecto é a esperança. Imaginem Jesus ali, consolando, confortando, ensinando os seus discípulos. Agora, passa o seguinte, ele é levado para o céu e Jesus se perde a vista. E eles, com certeza, eles ficam olhando para os céus e eles veem os anjos e ouvem então uma voz de esperança. Este Jesus, a que vocês viram subir, um dia voltará. É a palavra da esperança.
É a palavra de que há uma esperança. Os discípulos precisavam exatamente não ouvir uma esperança sobre alguma ressurreição, não ouvir a esperança sobre a cura de alguém, não ouvir a esperança sobre o destino da alma. Esta esperança é focada na presença de Jesus, porque eles estão vendo que Jesus estava desaparecendo. Lhe foi dada a esperança de que voltaria. É isto que também o nosso povo brasileiro, as nossas famílias, os nossos vizinhos, a nossa cidade precisa. A igreja precisa anunciar esta esperança, de que há esperança para a família destruída pelo vício da droga, da cocaína, do crack. Há esperança para aquelas crianças que são mortas numa imigração. Há esperança para aquelas crianças que são mortas pelo crack. Há esperança no presídio. Há esperança para aqueles que se perdem em mortes ou no mundo de mortandade ou de mortalidade infantil. Enfim, há esperança. É isto que nossos púlpitos, nossos ensinos devem oferecer esperança para agora. Não nos preocupemos de mandar pessoas para os céus. O céu já está preparado, o pós-morte já foi resolvido com Jesus. Preocupemos-nos em ministrar, em servir para hoje, para a vizinha pobre, para o necessitado, para o mendigo, para o aidético, para os hospitais onde as crianças estão enfermas com câncer, onde há asilo de velhos. Esperança, amor, cuidado, atenção. Esperança é o que o povo precisa. Plantando uma comunidade do reino de Deus na nossa cidade, como eu disse, eu coloco Atenas Paulista, pois estou na cidade de São Carlos. Que podemos oferecer para São Carlos? Que podemos oferecer para São Paulo? Que podemos oferecer para o mundo em geral? Podemos oferecer que estamos continuando o ministério de Jesus. É isso mesmo, a sua igreja na sua cidade faz isso? Ou somente ela se encerra naquele templo, naquela sala, naquela casa, e dali ninguém mais tira? É um gueto somente, ou estamos continuando o ministério de Jesus nas ruas, atendendo as pessoas, servindo? Ou somente estamos colocando cartazes nos faróis dizendo Jesus ama você, mas não atendemos a necessidade das pessoas? Estamos levando uma mensagem, aquela mensagem do reino de Deus, e o reino de Deus descrito do ano agradável do Senhor, perdoando as dívidas, ajudando as pessoas a vencerem as dívidas, ajudando as pessoas a terem suas casas mais acomodadas, vestindo aquele que está nu, dando de comer ao faminto. Estamos dando a promessa do Espírito Santo de que Ele nos capacita para servir. O ministério do Espírito Santo dado à igreja não é para ter um poder de manipular pessoas, nem de curar pessoas. O ministério do Espírito Santo dado para a igreja é para servir as pessoas. Não é para chamá-las como sendo a nossa igreja, o nosso templo, o lugar onde ali simplesmente serão, como eu digo, sofrer uma masturbação emocional, espiritualizada. Não, nós devemos dar a estas pessoas muito mais. Devemos atender às suas necessidades. A promessa do Espírito nos capacita, ou nos foi dado para servir. E oferecer esperança às pessoas que necessitam de uma palavra de ajuda, de auxílio, alguém que os escute, alguém que ouça os seus problemas. Deus nos deu 2 ouvidos para mais ouvir e uma boca para falar menos. Estas 4 coisas são dadas aos súditos do reino. Este é o mandado do Senhor Jesus, escrito no livro de Atos e vivido no livro de Atos. Continue o ministério de Jesus, anuncie a mensagem de Jesus,
mantenha a promessa e confiança nesta promessa de Jesus e tenha a esperança de que Jesus está auxiliando você para ministrar e servir as pessoas, e não a uma religião ou a uma instituição, mas às pessoas. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.